Olá pessoal, aqui é a professora Valentina. Neste vídeo eu trago para vocês a explicação dos exercícios da semana 2 do PET 7, oitavo ano, língua portuguesa. Bom, nessa semana nós vamos fazer uma análise linguística semiótica. Então nós vamos investigar o comportamento de algumas palavras no texto. Palavras essas que nós chamamos de conjunções. Vamos lá? Leia o poema abaixo. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Cecília Meirelles. 2. Responda as questões a seguir. A. O poema é construído a partir da ideia da escolha. Qual é a palavra que introduz essa ideia entre um e outro elemento? Pessoal, nós temos lá no nosso texto o tempo todo essa ideia da escolha, tá bom? Então, vocês vão procurar uma palavrinha que está muito presente ao longo do texto, que deixa claro que a pessoa tem uma coisa ou outra coisa, tudo bem? Ela não consegue ter as duas ao mesmo tempo, tá? Então, vocês vão ver que palavra é essa que indica essa escolha, essa impossibilidade de ter duas coisas ao mesmo tempo. B. Nos versos, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. A palavra e estabelece entre as orações uma relação de adição ou de oposição. Justifique. Vamos pensar juntos um pouquinho. A palavra e, geralmente, estabelece essa relação de adição. Por exemplo, gosto de português e de matemática. Então, nós temos duas coisas que a pessoa gosta. Mas isso não impede que essa palavra tenha outras interpretações também em outras situações, tudo bem? Então, vamos ver essa situação especificamente. Ou se calça a luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Prestem atenção no contexto. Calçar a luva e pôr o anel são coisas opostas. Vejam bem, a pessoa consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Ou melhor, ela consegue fazer as duas coisas? Se sim, é só uma adição. Se não, se são coisas opostas, nós temos a ideia de oposição. Justifiquem aí. C. Observe o emprego da palavra mais no verso, mas não consegui entender ainda. No poema, ela se relaciona com alguma palavra especificamente ou com a situação, isto é, com tudo o que foi dito anteriormente no texto. Justifique. Pessoal, pensem bem. Esse mais, mas não consegui entender ainda. Será o que é
que isso está fazendo referência? Está fazendo referência a uma coisa apenas? A chuva? Ou apenas ao sol? Ou está fazendo referência a toda essa ideia que vem ao longo do poema? Essa ideia de fazer escolhas e de não entender completamente essa lógica da vida. Pensem bem, é só com alguma palavra ou é com tudo, com a situação completa? Qual é o papel da conjunção mais no poema? Pessoal, nessa frase aí, mas não consegui entender ainda. Essa palavrinha mais, ela tem ideia de quê? Ela tem ideia de adição? Ela tem ideia de explicação? Ela tem ideia de oposição? Pensem bem, quando nós falamos o mais, em geral a gente quer dizer o quê? Deveria ter estudado, mas não estudei. É uma ideia de adição? É de explicação? É de oposição a algo contrário? Pensem e respondam. D. O poema apresenta reflexões sobre as escolhas que cada um de nós tem que fazer a todo instante na vida. Qual conjunção foi empregada no poema para transmitir a ideia de que viver é fazer escolhas, sendo que uma escolha se opõe à outra e por isso só é possível ficar com uma das opções? Pessoal, retornem ao texto e vejam que palavrinha que carrega essa ideia de que só é possível ficar com uma das opções, tá? No título, nós já temos a dica, ou isto ou aquilo. Observem bem e respondam. Que versos do poema expressam o desejo que o eu lírico tem de reunir as duas opções, sem ter de abandonar uma delas? Bom, tem uma partezinha do poema que deixa transparecer esse desejo. Ele fala, várias escolhas que são necessárias e em determinado momento ele cita esses versos, Ele cita essa vontade em 2 versos do poema, tá bom? Procurem bem. Ele fala e deixa claro que ele gostaria de ter essas 2 opções, que ele vem trazendo sempre. E você concorda com a ideia de que viver é a arte de fazer escolhas? Justifique. Essa é uma ideia trazida pelo poema e você vai dar a sua opinião aqui. Para você, viver é a arte de fazer escolhas? Sim ou não? Por quê? Conjunção é um termo que liga 2 orações ou 2 palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. As conjunções são classificadas em 2 grupos, coordenativas e subordinativas. Esta semana vamos conhecer um pouco mais sobre esses conectores. No finalzinho da primeira frase deveria vir estabelecendo uma relação entre elas, tá? Entre as orações ou as palavras. A concordância aí tá com um probleminha. Depois disso, nós temos um quadro falando sobre os tipos de conjunções coordenativas que nós temos, tá bom? São 5 tipos. São as ideias que essas palavras carregam. Ideia de adição, ideia de adversidade, ideia alternativa, uma coisa ou outra, ideia de conclusão ou ideia de explicação. Leiam com atenção. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.